Opa, tudo bem? Então, o que a gente vai fazer agora? Continuar as provas, só que a gente estava fazendo. A gente tinha feito a MERG e OBM, né? Agora volta para as provas de militares, que é da escola naval que eu estava fazendo, que é a prova de física, a questão 5, que vocês vão ver ela aí. Vocês viram que eu já tinha desenhado, mas a questão em si, ela explica sobre o desenho, né? Ele diz que essa barra condutora AD, que tem comprimento 1 metro e massa 0,5 kg, e resistência elétrica desprezível, que ela está descendo com velocidade constante de 4 metros por segundo. Ele te dá o valor do campo magnético que tá nesse circuito, que ele botou um campo magnético externo, e ele pede daí duas afirmativas. Ele pede na letra A, a tração no fio, e a letra B, ele pede a carga no capacitor. Ele ainda fala que o capacitor está totalmente carregado. Essa informação é importante, porque muda, né? O capacitor tem uma transiência ali, né? Você pode estar sem carga, o estado dele para totalmente carregado tem uma transiência e são coisas diferentes. Então é basicamente isso que eu desenhei aí e que vocês viram ali, né? Então o que acontece? Vamos começar pela letra A. A letra A pede a tração. Para achar a tração, a coisa mais simples a fazer é equilibrar a barra, que ele me deu a massa. Então, fazendo o diagrama do corpo livre da barra, as forças que estão atuando nela são o próprio peso da barra, tem a tração que está equilibrando essa barra e tem a força magnética. Para que sentido vai ser a força magnética? Olha o nosso circuito. A bateria está com positivo para cá, então a corrente é nesse sentido. Sendo assim, a corrente aqui é nesse sentido. Pela regra da mão direita, corrente, enfia os dedos, a força polegar é para baixo. Corrente, campo, força, para baixo. Então, pela regra da mão direita, a nossa força magnética vai ser para baixo. Lembra, os dedos na direção da corrente, dá um tapa ou joga eles na direção do campo magnético, o polegar vai te dar a força magnética. Essa é a regra da mão direita para achar quando tem produto vetorial, né? Então, com isso aqui eu consigo o equilíbrio, né? A tração vai ser igual à força magnética mais peso. Por quê? Porque ele falou que está descendo com velocidade constante. Se está descendo com velocidade constante, significa que a aceleração é zero. A aceleração sendo zero, a somatório das forças tem que ser zero, porque a força resultante é zero. Então a tração vai ter que equilibrar a força magnética e o peso. Para achar a tração, falta achar a força magnética, porque o peso é muito simples. Ele me deu o que a massa? Ele me deu a massa e me deu a gravidade. Então é mais mg. A massa é 1 kg, a gravidade é 10. Não, a massa é 0,5, desculpa. Então vai dar força magnética mais 5, porque é 0,5 vezes 10 que dá 5. Falta achar a força magnética. Para achar a força magnética, a gente precisa da corrente. Por quê? Porque da fórmula da força magnética, num fio, ela é BIL. B-I-L. O campo a gente tem. O comprimento do fio ele me deu. Falta a corrente. Para a corrente, a gente vai precisar analisar o circuito que a gente tem ali. Vou redesenhar o meu circuito aqui, né? Ok. Lembrando que ele disse que a resistência da barra é zero, que ele não tem resistência. Então é como se fosse um fio só, a barra. A gente vai ter os nossos 30 volts aqui, que é a bateria. Esse aqui é 10, esse é 2, esse é 6, esse é 3, esse é 4, 5, 1, 2, 1. E aqui eu tenho um capacitor de 7 microfarad. Bem, a primeira coisa importante que tem que ressaltar é que o capacitor está carregado pelo enunciado. O capacitor carregado é como se fosse um fio desencapado, tipo um fio solto. Ele é como se fosse isso, não consegue passar corrente por aqui. Não passa corrente quando o capacitor está carregado. Ele está tipo em equilíbrio, estável. Sendo assim, a corrente só vai passar por cima ou por baixo, o que dá um paralelo, né? Então vai ter essa primeira parcela aqui é um paralelo de 6 com 3, porque não pode passar corrente pelo meio porque o capacitor está carregado. Se ele não tivesse carregado 100%, aí teria um problema diferente, um pouco mais complicado. Aqui, não tem problema. Então, a primeira parte do circuito, eu vou reescrever ela só como um paralelo
de 6, porque 1 com 5 está em série, né? Porque não passa a corrente aqui, então a corrente toda que entra por aqui, ela sai por aqui. Então está em série. E embaixo, 3. Aqui. Aqui eu tenho o seguinte. Nota que o 6 e o 3 estão em paralelo. E nota que esse ponto eu vou chamar de A. E esse ponto aqui eu vou chamar de B. Nota que por cima eu passo por 2 e por 10. E por baixo eu passo por 3 e 4 ou 6 e 4. O 6 e o 3 estando em paralelo. Se eu chamar esse ponto aqui de C, eu vou ter um paralelo entre A e C, entre o 6 e o 3. Então eu vou fazer aqui, ó, um paralelo 6 e 3. Aí isso aqui está em série com o 4, que vai até o fim aqui. E por cima eu tenho um outro caminho, que seria esse e esse. Aqui é o nó A, aqui é o nó C e aqui é o nó B. Nota como dá a mesma coisa, ó. Tá certinho, porque eu posso ir de A para B por cima, ou eu posso ir de A para B passando por aqui e por aqui, que seria esse caminho aqui, ou eu posso ir de A para B passando por aqui, por aqui, por aqui, que aqui seria assim, assim. Então tá certo, é o mesmo circuito. Basicamente, isso aqui tá só mexido um pouco diferente, mas é o 6 em paralelo com 3 em série com 4, tudo em paralelo com o 2 e 10, que estão em série. E aí aqui, né, nossa bateria de 30 volts e o circuito fechado. Aí aqui, né, um paralelo de 6 e 3, tu pode somar invertido ou o produto sobre a soma. O produto é 18 e a soma é 9, 18 sobre 9 dá 2, né? Então isso aqui é equivalente a 2 ohms. Aqui, 6 com 13, novamente, é 2, né? Em série com 4. Aqui era 4, né? É. E em cima é 2 em série com 10, que dá 12, né? Então ficaria isso aqui. 30 volts. Aí 12 em paralelo com 6, produto sobre a soma. 12 vezes 6, 72, dividido por 18, o que dá 72 por 18, dá 4, né? Então, isso aqui vai ficar 2 ohms. Aqui vai dar 4, 72 sobre 18, né? Produto sobre a soma, 30 volts. Fechou. Aí agora a gente consegue achar a corrente, né? Só fazer U igual a RI, né? U igual a RI. A resistência total é 6, o U é 30. E a corrente vai ser 5 amperes. Com a corrente, a gente consegue a força magnética por Bill. Então, a força magnética vai ser igual a B e L. É essa corrente que passa, ó, porque é toda a corrente do circuito que passa na barra. Então, é os 5 amperes. O campo ele me deu que é 1,5 Tesla, a corrente é 5 amperes e o comprimento ele me disse que é 1 metro. Isso aqui dá 7,5 newtons. Então, a tração, que era força magnética mais peso, que dava força magnética mais 5, a tração vai ser igual a 5 mais 7,5, o que dá 12,5 newtons. E fechou a letra A. Agora vamos para a letra B. A letra B, ele quer a carga no capacitor. Para isso, eu vou pegar só o trecho que tem o capacitor aqui e vou copiar. Isso aqui eu vou ter que fazer uma análise de potencial, porque o carregador está carregado, então eu sei que não passa corrente por ele. Então, para mim descobrir a carga que está no capacitor, eu tenho que descobrir qual que é o potencial entre esse ponto E e esse ponto F. Que aí eu, sabendo o potencial e sabendo que a capacitância é 7 microfarad, que me foi dado no problema, eu consigo a carga. Então, basicamente, o que a gente tem? Aqui é 1 ohm, aqui é 5 ohm, aqui é 2 ohm e aqui é 1 ohm. A gente sabe que a corrente que está chegando é de 5 amperes. Bem, isso aqui é um divisor de corrente, né? Porque em cima a gente tem 6 ohms, embaixo a gente tem 3 ohms. Como aqui tem o dobro de resistência, vai ter metade da corrente. Lembra que resistência e corrente são inversamente proporcionais.
Então quer dizer que por cima vai passar a metade e por baixo vai passar o dobro. O total vai dar 3x. Então se, por exemplo, por cima passa x e por baixo passa 2x, porque onde tem menos passa mais, o total é 3x. 3x igual a 5 ampere, o que implica que x é 5 terços. Então por cima vai passar 5 terços de ampere, e por baixo vai passar 10 terços de ampere. A soma dá 15. Sabendo isso, eu consigo a DDP, né? Eu posso aterrar um ponto. Vamos supor que eu aterro aqui. Isso aqui é 0 volt. Eu posso escolher, eu sempre posso fazer isso, né? Eu posso aterrar qualquer ponto. Então, se ali é 0 volt, para mim achar o potencial em E, eu caí um potencial para passar do resistor, com 5 terços. Então, é menos 1 vezes 5 terços, o que dá menos 5 terços de volt. No caso de F, eu vim por baixo, eu estou na direção da corrente. Lembra? Na direção da corrente, o potencial cai. Então, ele vai cair quanto? Menos 2 vezes 10 terços, o que dá menos 20 terços de volt. Com isso, o VEF, que seria a diferença de potencial, vai ser VE menos VF, vai dar menos 5 terços mais 20 terços, o que dá 15 terços. Então, a diferença de potencial no capacitor vai dar 5 volts. Sendo 5 volts, eu consigo a carga, né? Porque Q é igual a C vezes U. Q é igual a C vezes V, ou C vezes U. Então, a carga vai ser igual a 7 microfarad vezes 5 volts, o que dá 35 microcoulomb. Com isso, terminamos a questão 5 da prova da Escola Naval, de Física. É isso. Ela não era tão complicada, mas é que, em geral, o capacitor é um assunto que o pessoal se confunde, né? Então, eu dou que não era tão simples assim por causa disso. Mas a conta estava mais clara do que os anteriores, que estavam meio confusos, né? Mas é isso. Gostou do vídeo? Curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificação quando vem vídeo novo. Na descrição do vídeo eu vou deixar um e-mail para quem tiver interesse em aula particular. E é isso. Um abraço e até a próxima. Valeu!